Crianças, por favor, prestem atenção. As crianças que estão ensaiando para o coral, menos o maternal. Maternal ensaia para o coral? Acho que não, né? Então, todas as crianças que estão ensaiando para o Natal, o coral de Natal, podem subir agora, tá bom? Vou esperar. Crianças que estão ensaiando coral de Natal. Ok. Vamos continuar falando sobre o reino de Deus? Quando nós falamos sobre o reino de Deus, na verdade nós estamos falando sobre o nosso Deus. Sobre o poder do nosso Deus, sobre o controle total que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Um Deus que controla cada vida, cada circunstância. Um Deus que realmente controla, na verdade Ele faz a história e controla para que a história seja concretizada como Ele planejou. Mas antes disso, vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós estamos tendo de estudar esse tema, ó Pai querido, e aprendermos ou relembrarmos, ó Pai querido, e cultuarmos o Senhor como Deus soberano, como aquele que controla todas as coisas, ó Pai querido, como aquele, ó Pai, que nunca é pego de surpresa por nenhum ser e nem por nós, ó Pai querido, por aquele que não tem plano B, só tem o plano A, e o plano A é aquele que está acontecendo, aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, ó Pai, e que nos inclui de pecadores a sermos transformados em Teus filhos e aprender a viver, ó Pai querido, num mundo injusto, num mundo, ó Pai querido, de pecado, mas dependendo do Senhor, sabendo, ó Pai querido, que absolutamente nada foge do Teu controle, do Teu olhar. E o Senhor tem poder de sobra para isso, ó Pai. Que nós possamos continuar apreciando o Senhor e aprendendo, ó Pai querido, a Te obedecer e aprendendo também a descansar no Senhor. Precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito e clamamos pela iluminação dEle em nome de Jesus. Amém. Eu liguei. Nós estamos vendo que o reino de Deus, o reino milenar, ele é um reino que vai acontecer aqui neste mundo, antes do reino eterno, num mundo em que o pecado ainda vai estar existindo. Eu estava pensando, né, por que precisa ter esse reino? A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho no final dessa mensagem e também na próxima semana. Né? Mas imagine, né, a gente está lá no reino eterno, onde não existe mais pecado, né? E alguém solta a seguinte frase, não vai soltar, mas alguém imagina assim, Cristo reinar aqui desse jeito é fácil, não tem pecador. Então, Deus vai mostrar também como é que se reina no meio de pecadores. Como é que Ele aplica a sua justiça e como é que Ele controla o mundo, ainda tendo pecadores. Isso é muito importante também, não é? Abram a Bíblia em Jeremias capítulo 29, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 14, mas o versículo central é o versículo 11. Não é? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o ser humano deseja? Qualquer ser humano, pecador, salvo pelo Senhor Jesus, né? O rebelde, o pior de todos, o que eles desejam no final de tudo? Eles desejam uma boa vida. Não é? Eles desejam desfrutar, né, daquilo que está
a dispor deles. Então, tanto pecadores não salvos como pecadores salvos desejam, no final, a mesma coisa. E nós temos essa promessa aqui, feita para o povo de Israel, mas que se aplica a nós também, não é? Versículo 4 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, uma promessa, é um aviso, é uma mensagem para esse grupo de pessoas. Judeus que estão no exílio, a maioria deles, todos eles vivendo como escravos, alguns em situações menos ruins e outras em situações boas até, como por exemplo Daniel, mas ainda vivendo como escravos, ok? Então é para esse povo que está sendo escrito. Há aplicação para nós? Lógico que há aplicação para nós, ok? Mas é esse povo que está ouvindo essa mensagem. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai as esposas para os vossos filhos, dai as vossas filhas e maridos, as suas filhas a maridos, para que tenham filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade onde vós desterrei e orai por ela ao Senhor, para que a sua paz, vós tereis paz, porque na sua paz vós terei paz. Muito interessante isso, né? Não é o que nos é ordenado hoje em Romanos. Nós temos que orar pelos nossos líderes, nós temos que orar, né, pelo Brasil, pelo mundo e assim por diante. Não é o fato de estarmos no meio de pecadores que nós não devemos continuar a nossa vida, não é? E dependendo do Senhor e orando em favor deles, ok? Versículo 8. Vou voltar no versículo 9. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, para que, na sua paz, vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentareis para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando buscares de todo o coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa promessa, ela foi cumprida parcialmente, muito parcialmente, ou ela começou a ser cumprida depois dos 70 anos. Mas vocês, ao longo da história, percebem que ela não foi cumprida completamente. O povo de Israel, ele não se rendeu totalmente a Deus. Continuaram lutando, né, por vários anos em relação à idolatria. E no milênio, essa profecia vai ser cumprida plenamente. Então, aquele cumprimento que vai acontecendo aos poucos. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que não acreditam no milênio aqui na Terra, eles afirmam que
é um milênio espiritual e que ele é cumprido através da igreja. Isso é, as pessoas vão sendo salvas e vão sendo cumpridas, mas não cumpre a promessa feita exclusivamente para Israel. Há uma promessa exclusiva para Israel, na qual o reino milenar irá cumprir. Isso que está prometido em Jeremias, nesse texto que nós lemos, e outros que nós leremos, e outros que nós já conhecemos, vai ser cumprido no milênio, através das características do reino messiânico. Então, eu vou passar rapidinho as características que nós já estudamos, que é aquilo que todo ser humano deseja, que é o que Deus prometeu, né? Pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejais. Israel nunca viveu de maneira plena, tendo tudo aquilo que eles desejaram, que é a terra, e estando na terra, prosperidade, sem precisar guerrear. A tribulação, o reino milenar messiânico, ele vai ser visível, vai ser depois da tribulação. O próprio Messias vai cumprir isso com o seu retorno. Será universal na terra com a presença do pecado. Durará 1000 anos literais, motivo pelo qual muitas vezes é chamada de milênio. Será uma teocracia sobre o governo do rei Messias, isso é, Deus conosco. A nação de Israel será líder de todas as nações. Haverá unificação na adoração ao Messias e ao Deus eterno. Devido à presença do Deus eterno, então a comunhão com ele vai ser plena, como nunca ocorreu antes. O Espírito Santo habitará e capacitará todos os súditos crentes. Esse período será caracterizado pela alegria e satisfação em todas as nações. O Messias é o príncipe da paz, as guerras cessarão devido à unificação do mundo sob o seu domínio. As orações dos salvos serão respondidas rápida e claramente. A administração teocrática do Messias será perfeita e justa para qualquer súdito. O rei Messias tomará todas as providências para a preservação e proteção da vida dos seus súditos. Não haverá nenhuma opressão, tanto de ordem social quanto de política e religiosa. O rei estabelecerá um sistema econômico perfeito com trabalho e funções que satisfarão com abundância todas as necessidades dos súditos. Ocorrerão mudanças geológicas. Tudo isso a gente já viu. E tudo isso é o que a gente quer. Por exemplo, está calor hoje? Por mais que alguém ame o calor, ninguém gosta de algo, né, tão quente. Quando está muito frio, né, então a gente reclama também do frio. Eu gosto de frio, mas existe um limite no qual nós gostamos desse frio. Então, no milênio não vai ser assim. Por exemplo, está com problema no seu trabalho? Quem não está? Poucos têm o privilégio de trabalhar naquilo que gosta, e mesmo trabalhando naquilo que gosta, ok? Não é tudo do jeito que quer. Né? Tem que viajar quando você não quer, trabalhar um pouco mais quando você não quer. Né? Coisas dão erradas, lá no milênio tudo isso vai ser muito minimizado. Estou dando alguns exemplos. O que todo mundo deseja, crente e descrente, Jesus vai oferecer e vai acontecer durante o milênio. Mas tem mais algumas características que nós não vimos na última vez, tá bom? Devido à remoção das enfermidades pelo rei, ocorrerá a restauração da longevidade. Hoje ainda se briga, dizendo que no Antigo Testamento as pessoas não viveram, 800 anos, não viveram 600 anos, não viveram 500 anos. Então, no milênio vai ser a prova definitiva. Tá bom? Muitos que entrarão no milênio irão viver durante todo o milênio. Interessante isso. Mas olha esse texto de Isaías. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. É triste, né? Ver criança no hospital, crianças sendo tratadas com câncer, né? Crianças, você vai no cemitério, você vai ver lá muitas crianças enterradas, né? Nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem.
e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E aí vem mais outras promessas, né? Eu não sei como é que vai ser, eu não sei se vai ter convênio médico lá. Eu acho que médico lá vai ser menos valorizado do que aquele que planta. Eu acho, baseado nesse texto, né? Vai ser menos importante. Hoje são muito importantes, graças a Deus por eles. Mas eu fico imaginando, né? Pessoas hoje, né, criam ou edificam hospitais para enriquecer, não é verdade? Oprimem o enfermeiro, até o médico que ganha um pouco mais, tem carga horária às vezes, né, pesadas, porque o pessoal quer ganhar dinheiro. Entende uma justiça que vai ter no milênio, que a gente nem pode imaginar, não é? Então, é o que todo mundo deseja, e Jesus vai cumprir isso. Os sobreviventes crentes da tribulação de Israel e das nações, tendo corpos naturais, procriarão. Jeremias diz: sairão deles ações de graças e júbilo dos que se alegram, multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-lo-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e na sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. Então nós temos aqui promessa que nos lembra da grande tribulação, que é quando Deus vai aplicar a sua ira justa sobre aqueles que, vamos dizer assim, fizeram mal contra os judeus, perseguiram os judeus, mas também aqueles que perseguiram a igreja. Então será um período em que serão punidos todas as pessoas que rejeitaram a Jesus e que cometeram injustiças, não é? E ao mesmo tempo será aquele período em que haverá a restauração do povo de Israel. E nesse período, nós sabemos que durante a grande tribulação vai morrer muita gente. Por isso que nós temos promessas como essa, né? A população da terra, ela vai ser novamente populada, ok? Então, vai crescer muito o número de habitantes depois da grande tribulação. Durante o reino milenar haverá conversões e também haverá rejeições a Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? O que todo mundo quer, crentes e não crentes, é paz, alegria, prosperidade, assim por diante. Ok? Mas o que o não crente quer e não vai ter é poder satisfazer os seus desejos pecaminosos sem ser penalizado. Por isso que haverá pessoas que vão rejeitar Jesus em relação a isso, não é? Mas o fato de nascer pessoas que não têm corpos glorificados, não é? Então, vai existir o pecado ainda no reino milenar, na qual Jesus vai provar como é que se reina no meio de pecadores. E ainda como é que pode ter um reino de justiça e paz no meio de pecadores e no meio de pessoas que querem se rebelar contra ele. O Rei Jesus removerá as enfermidades, defeitos físicos e até a morte, que só existirá como medida penal ao ímpio. Então, de novo, nós temos aqui um outro texto. Não foi cumprido isso ainda. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. O povo de Israel debaixo da opressão. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem. A retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos aos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quando Jesus veio,
ele começou a cumprir essa promessa, provando ser o Messias. Se ele não tivesse sido rejeitado, o reino seria instaurado, iria acontecer isso mundialmente. Mas isso não aconteceu, porque ele foi rejeitado. Mas a promessa está aqui. Precisa ser cumprido literalmente. E assim vai ser o reino milenar. Isaías 11:4, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O perverso aqui é aquele que vai nascer durante o milênio, mas não vai se converter. E ao cometer um pecado, conforme a lei do Antigo Testamento, que precisa ser penalizado com a morte, vai ser penalizado com a morte. Mas é uma pena de morte justa. Não há falha nesse tipo de pena de morte. No milênio, conforme a lei do Antigo Testamento, há pecados que a penalidade é a morte. E vai ser assim, vai morrer. Não é? Então isso é muito importante. Um bom lembrete, né? Qual é o pecado mais comum que a nossa sociedade comete hoje? Não é na área sexual? O mais comum. Inclusive, aquilo que sempre foi pecado, agora é propagado como liberdade. Não é? Leia o Antigo Testamento. Todos os pecados sexuais, ou quase todos, é penalizado com a morte, por causa da sua gravidade. Interessante. Exceto relação sexual entre solteiros. Depende da circunstância, morre os dois. Depende da circunstância, não. Mas não é interessante isso? Ocorrerá a remoção, eu vou colocar parcial, para que a gente possa entender, da maldição da terra, de Gênesis 3, 17 a 19. O que vai ocasionar grande produtividade, inclusive os animais vão ser novamente santos. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Maldição sobre animais e sobre vegetais e sobre tudo. Mas Isaías diz, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o que já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu não sei como vai ser o reino eterno, entende? Apocalipse 22, eu não sei como vai ser. Mas o reino milenar aqui no planeta Terra vai ser assim como era o Éden antes da queda. Isso não foi cumprido. Entende? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que tem acontecido quando chove demais, o preço do arroz sobe, o preço do feijão sobe, o preço do alface sobe, não é? Se gasta muito, milhares e milhares de dólares, né, para combater praga e para tornar a terra fértil.
E ainda não é garantida a colheita. Isso vai acontecer no reino milenar. Não pode ser interpretado de maneira espiritual. E não está falando do reino eterno. Está deixando isso aqui bem claro. Não é? O que pisa as uvas e ao que lança a semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Está falando de uma terra fértil, naturalmente falando. Mudarei a sorte do meu povo. Algo precisa ser feito em relação ao povo de Israel que ainda não foi cumprido. Entende? Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhe comerão fruto. Ainda hoje, Israel hoje é um povo bem próspero, nós não podemos negar. Né? Quem vive em Israel, em relação à alimentação, em relação a trabalho, em relação a, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Segurança pública, ok? Eles têm isso de maneira excelente, mas vivem em guerras. Entende? Ainda, né, estão derrubando, né, os mísseis ainda chegam, alguns lá, não tem paz, é dormir com um olho aberto e outro fechado. Isso não foi cumprido, gente, em época nenhuma, depois da deportação. Não foi cumprido, isso precisa ficar na nossa mente. Ou nós vamos dizer que o nosso Deus é um Deus que promete e não cumpre, afinal de contas ele mudou de plano, é algo espiritualizado, não é? E nós sabemos que o nosso Deus não é assim. Não é? Então, quando nós interpretamos a Bíblia, quando nós estamos estudando as promessas de Deus, nós não podemos esquecer que é o nome de Deus que está em jogo. Está sendo revelado quem Deus é. Deus tem poder de sobra para cumprir e vai cumprir isso. Não é? Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão casas, reedificarão cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão vinho, farão pomares e lhe comerão fruto. Ezequiel 34, 25. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Isso não aconteceu e não está falando do reino eterno. Por que precisa acontecer o reino eterno? Há 3 motivos principais e hoje eu vou falar só de um. Próxima semana vou falar de outros 2. Mas observem como que o centro é Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Ele promete e aquilo que Ele tem poder para cumprir. O reino precisa acontecer, esse reino messiânico na terra, no meio de pecadores, para cumprir alianças que Deus fez com Israel. Deus fez alianças com o povo de Israel. E Deus, o nosso Deus, é um Deus que não pode mentir. É um Deus que não engana. A aliança abraâmica. Só vou passar por elas porque nós já estudamos algumas vezes. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Deus fez de Abraão muitas nações. Porque ele falou, reis procederão de ti. Mas aqui ele está falando de uma nação de maneira especial, que é o povo de Israel. É muito importante que nós entendamos isso, porque Abraão recebeu promessas de que outros filhos dele seriam reis. Para ser reis, precisa também ter povo. Não é? Então, outros descendentes de Abraão, por exemplo, Ismael. Mas aqui ele está falando de um especial, que está falando do povo de Israel, né? Os judeus. Te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Tudo aquilo que foi feito com o povo de Israel ao longo dos anos
inclusive o holocausto. Isso não foi punido por Deus, e será. É a grande tribulação, por exemplo. Ok? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já falamos sobre isso. É a promessa do que Cristo fez na cruz, mas é uma promessa também de que as nações serão abençoadas quando o rei, filho de Abraão, reinar, que é Jesus. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 21. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temais, Abraão, aquele ainda é Abraão. Eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o para fora, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Sabe o que é herança? Herança é algo que você dá e não tira. É herança, é uma promessa de Deus. A promessa da terra é uma promessa futura. O que Deus dá, Ele não toma de volta. Por isso que salvação não se perde. Porque se dependesse da sua performance e da minha, nós íamos para o inferno. Mas imagine, Deus prometeu a salvação pela graça. E alguém agora pode tentar interpretar isso, espiritualizar, como fazem aqueles que creem em perda de salvação, não é? Então veja bem, é uma promessa que Deus está fazendo para um homem. Ele está empenhando a sua palavra. Eu vou te dar. Perguntou Abraão ao Senhor Deus: como saberei que hei de possuí-la? E ele nunca possuiu. Abraão não possuiu. Nem o povo de Israel possuiu a terra toda, segundo aqueles que entendem toda a geografia, né? Versículos 9 até o versículo 17 desse texto, ocorre lá um ritual, um pacto, é selado, né? Uma profecia lá é falada como essa profecia vai se cumprir, que é receber a terra. Eu vou ler do versículo 19, 18 em diante. O pacto é confirmado, mostra que é incondicional, porque é baseado na promessa de Deus. Versículo 18 diz assim: naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra. Desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadmeu, o Eteu, o Ferizeu, o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Por que tem o nome dessas nações, literalmente falando? Hoje nós não sabemos o que é essa terra. Já traçaram. Mas, quando Deus falou com Abraão, Abraão sabia do que estava acontecendo. Todos esses povos existiam e Abraão sabia onde eles estavam. Entende? Eu já dei para a tua descendência. Só por causa dessa promessa já precisa acontecer o reino milenar. Não precisava de mais nenhuma outra. Aliança Palestina, promessa incondicional sobre a terra de Israel para o povo de Israel, baseado na aliança abraâmica.
Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio e assim por diante. Ok? Deuteronômio, capítulo 21. Irmãos, se vocês puderem em casa, ler Deuteronômio, capítulo 28, até o capítulo 31. Versículo por versículo. Observe Deus dizendo para o povo o que faria em benefício de Israel, e veja como Deus falou as coisas erradas e os pecados que Israel iria cometer. Tenta lembrar a história de Israel e você vai ver Deus cumprindo cada palavra, não deixando nada fugir do controle dele, controlando cada detalhe e dizendo o que ia acontecer no futuro, e aconteceu, porque nós já sabemos, baseado na história, e de forma literal. Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14, não vou ler tudo. A lista de bênção, caso obedeçam ao Senhor. Quando você lê isso, nota que faz parte as características do reino milenar. Aquelas 20 e tantas características que nós lemos aqui, está incluído aí. Mas eu vou ler simplesmente esses versículos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E pega aquela lista lá do reino milenar. E a primeira da lista é: Israel vai ser a nação que vai dominar sobre todas as outras. Deuteronômio 28. Quando isso aconteceu? Male male, uma amostra grátis na época de Salomão. Mas ainda não foi mundial, foi territorial. Veja Deus prometendo e cumprindo. De novo, quais são as promessas que sustentam você na vida cristã hoje? Porque você tem que interpretar aquilo literalmente, senão você vai sucumbir. E você tem experimentado isso. A lista de maldições, caso desobedeçam ao Senhor. Notem que todas fazem parte do sofrimento de Israel, desde a deportação da Síria e da Babilônia, e vai ser até a volta de Cristo, incluindo o que está acontecendo hoje. Vai lá ler os noticiários do que está acontecendo em Israel. Está descrito em Deuteronômio capítulo 28, mostrando que Deus controla tudo e todos. E ninguém escapa nem das suas promessas de bênçãos e nem das suas promessas de maldição. Entende? Ninguém escapa. Cada vez que nós desobedecemos hoje uma ordem de Deus, nós vamos sofrer um nível de dano. Cada vez que a gente obedece, nós recebemos bênçãos aqui também. É por isso que temos essa história. Entende? O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. No começo da deportação, eles não foram até extremidades da terra. Foi localizado. Hoje está se cumprindo isso, né? Tem judeu em tudo quanto é lugar, não é? Servirá ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Vocês vão se tornar idólatra. Nem ainda entre essas nações descansarás. O judeu não tem descanso, tem? Tem dinheiro, mas não tem descanso. Não é verdade? Nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa por um fio. Israel não vive suspenso por um fio, ainda hoje, uma nação titiquezinha, mas está suspensa por um fio, não vai cair. A tua vida estará suspensa por um fio diante de ti, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Não é isso que está acontecendo hoje com a nação de Israel, gente? Não é?
Deuteronômio capítulo 29, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler só o versículo 9, o apelo de Deus ao povo. No capítulo 29, Deus repete as bênçãos e as maldições, e Ele faz isso para que eles obedeçam à lei. Deus quer que eles tenham uma vida abençoada e não uma vida amaldiçoada. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Irmãos, a gente tem muito que aprender aqui. Quantas vezes nós escolhemos o que vamos obedecer e o que nós não vamos obedecer das Escrituras? Quase a maioria das igrejas cristãs hoje vive um cristianismo diferente do que aquele de Atos que viveu, que foi vivido em Atos, dizendo que são demonstrações de amor, tolerando o pecado, mas não agindo como Deus manda agir, escolhendo o que vai obedecer. Entende? E pessoas se acham espirituais em relação a isso. Olhe na sua vida. Dê uma olhada se você está observando a palavra do Senhor como deve ser observada. Quando você peca e pede perdão, verifique se está arrependido de verdade. Entende? Deus continua, no Deuteronômio capítulo 30, confirmando que ainda que tudo isso vai acontecer com Israel, a aliança que ele fez com Abraão foi incondicional. Deus afirma que Israel vai desobedecer. Deus afirma, vocês vão desobedecer, vocês vão sofrer as maldições, mas Ele está dizendo também, mas eu vou produzir arrependimento em vocês. No final vocês vão receber a bênção, e isso vai ser cumprido no reino milenar. Versículo Deuteronômio 30. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, te ajuntará de novo de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que os teus pais possuíram. Que os pais possuíram, perderam, mas eles têm que receber de volta, porque é uma herança, não é? E a possuirás, e te irá bem, e te multiplicará mais do que aos teus pais. Nós não lemos isso nas características do reino milenar? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Está dizendo, eu vou produzir arrependimento genuíno, e eu vou fazer com que eles me amem de verdade. É isso que Deus está fazendo. Vai fazer. Versículo 7, o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Parte na grande tribulação, mas vocês lembram que nós lemos? No reino milenar, todo mundo tem que adorar em Jerusalém. E quem não for para Jerusalém, ele citou o Egito lá, vocês lembram? Não vai chover na terra deles. Veja, Deuteronômio, 1500, 1600, 1700 anos antes de Cristo. Já se passaram 2000 anos e pouco depois de Cristo, isso ainda não foi cumprido. Vai ser cumprido através da igreja no reino espiritual. Nós estamos vivendo um milênio espiritual no planeta Terra agora. Isso é piada. De novo, versículo 8. Pois dará ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Irmãos,
Deuteronômio garante isso. Veja a unidade das Escrituras. 50 anos depois de Cristo, temos Romanos capítulo 11, falando dessa aliança. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejam presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. E tudo isso está no futuro. A igreja já existia naquele momento, judeus estavam sendo salvos e introduzidos na igreja, mas não significa que ali é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Tempo presente, nação, Israel como povo, é inimigo do Evangelho. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Quem são os patriarcas? A aliança abraâmica, confirmada para Isaac e para Jacó. Quanto às alianças e os patriarcas, são promessas incondicionais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Entende? Existe também a promessa incondicional. E essa é rapidinho. Foi feita uma promessa para Davi, incondicional, de que o descendente dele irá reinar para sempre em Israel. Isso foi quebrado. A sequência do reinado, do povo de Israel por parte de Davi foi quebrada. Eu já falei sobre isso. Na época em que Jesus veio, José deveria ser rei e não era, por exemplo. A promessa está lá em Samuel. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, ele cuidava de ovelhas, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. O Salmo 89 fala sobre isso. Eu não vou ler o Salmo todo, mas começa assim. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Um reinado de 1000 anos são gerações e sobre gerações, sobre gerações e sobre gerações, não é? Não é? De Salomão durou pouquinho tempo. Depois houve a divisão do reino. Aqui foi feito quando o reino não estava dividido. Entende? Depois de Salomão, acabou essa promessa. Nem todos os filhos de Davi ficaram com o reino do norte só, do reino do sul, desculpe. Entende? Não foi cumprido isso. Precisa ter um reino aqui no planeta Terra. Versículo 24, a minha fidelidade e a minha bondade hão de te acompanhar, e em meu nome crescerá o teu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Isso aqui é um salmo messiânico, falando sobre o rei Jesus, filho de Davi. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Os reis da terra. Conservá-los-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono.
vai haver o reino milenar aqui no planeta Terra com o pecado. Depois do reino milenar haverá um parênteses, vocês lembram? O grande trono branco e assim por diante. E depois tem o reino eterno. Então começa com o milênio, o reino eterno, e depois se prolonga. Versículo 33, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios profetizaram, nem modificarei. Não vai virar promessa espiritual, entende? Vai se cumprir literalmente. Uma vez jurei por minha santidade, serei falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre. O seu trono, como o sol perante mim, ele será estabelecido para sempre. Como a lua é fiel, como a testemunha no espaço. Entende, irmãos? Deus fez essa aliança. E existe uma aliança incondicional com Israel que eu já li. Deus fez uma aliança com Abraão, mas depois Deus renovou a aliança com Israel, quando Israel estava em desobediência. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, o povo aqui se rebelou, o povo aqui foi levado cativo, e Deus está dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que é o quê? A promessa de Deuteronômio. Eles vão voltar para mim. Eu vou dar para eles um coração na qual eles vão me obedecer. Por que tudo isso é importante, irmãos? Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. O que significa isso para você? Não sei quais são as lutas, eu não sei quais são os pecados que vocês estão lutando, não sei quais são os pecados que vocês estão agasalhando ou que eu estou agasalhando no coração, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquele que começou a boa obra vai completar. Você vai voltar. Temos experiências a respeito disso. Talvez alguns vão querer testar Deus. Estou torcendo para que domingo que vem não seja concretizado, né, a exclusão do Geraldo, por exemplo. Espero que não, estou orando. Mandei um recadinho para ele hoje. É dia de orar pela família. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se é cristão, vai passar por Hebreus capítulo 12. Vai ser esmigalhado e vai voltar. Aquele que começou a boa obra vai completar. Israel está passando por isso hoje. A promessa foi literal. Não houve troca. Ah, bom, Israel agora é igreja. Não. Mas por que é importante nós entendermos essas verdades? Porque existem verdades que se aplicam a nós, igreja, hoje. E precisamos interpretá-las literalmente. Com o pecado não se brinca. E com a obediência também não. Temos promessas, que se nós somos obedientes aqui nós vamos receber uma vida diferente daqueles que são desobedientes. E se nós brincarmos com o pecado, vamos ser salvos, como que pelo fogo. Mas Deus vai precisar nos disciplinar. Vai acontecer o reino milenar, porque Deus fez promessas incondicionais para o povo de Israel. Todas essas alianças são complementos, tudo que nós vemos aqui, são alianças que têm promessas que já foram cumpridas no passado, literalmente, então significa que aquelas que ainda não foram cumpridas, literalmente, precisam ser cumpridas. Não são promessas figurativas, não são metafóricas, não está sendo cumprido pela igreja e vai ser cumprida no milênio, porque também não é para o reino eterno algumas delas. Ainda tem dois motivos básicos pelo qual o reino milenar de Cristo precisa ser literal, e a gente vai estudar isso na semana que vem,
porque revela o poder do nosso Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor também é um memorial escatológico. Interessante, não é? Eu percebi que a igreja do Senhor Jesus Cristo, desse século, e quando eu estou falando da igreja, eu estou falando da grande maioria, não vivem, ou vivem, como a grande parte do povo de Israel vivia quando Jesus veio. Ninguém estava esperando a vinda do Messias. Ninguém mais desejava ardentemente que Jesus voltasse. Existia um grupo fiel que desejava muito, mas alguns haviam se esquecido disso. E a ceia do Senhor exige que nós vivamos cada dia nessa expectativa, até que Ele venha, está lá, né? E a maioria não pensa mais nisso. E é por isso que nós estamos estudando isso, para que isso fique vivo em nós, não é? Na noite em que Jesus foi entregue para ser morto, Ele celebrou com seus discípulos a última Páscoa. Nessa última Páscoa judaica, Jesus fez dela um memorial escatológico, também, para eles. E depois Ele transferiu isso para nós também. Então, veja bem, no último dia, antes da ressurreição, da crucificação de Jesus, o último dia, está lá Ele celebrando aquela Páscoa. Lá Ele é quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá Ele reafirmou para os seus discípulos a promessa que Ele tinha feito para Israel como Messias. Veja bem esse texto de Mateus, capítulo 26. Vocês se lembram o que a Páscoa judaica relembrava? Vocês se lembram? Lembrava o livramento do povo da escravidão egípcia, assim como a ceia do Senhor relembra a nossa libertação da escravidão do pecado e da unha do capeta. Não é isso que a ceia nos lembra? Mas também relembrava Israel da libertação dos primogênitos, a salvação da morte física dos primogênitos. Então, aquela casa que tinha o sangue do cordeiro pintado, o anjo da morte ia passar e aonde tivesse o sangue, o anjo não entrava e os primogênitos não morriam. Então, lembra essas duas celebrações, não é? Então, estão celebrando isso lá. E aí Jesus celebra a ceia aqui e lembra de uma promessa. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, para a remissão dos pecados. Vos digo que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que Jesus está dizendo aqui? Última Páscoa, lá com seus apóstolos, Ele está falando do reino futuro, o reino do meu Pai. Ele está dizendo: olha, essa Páscoa a gente está celebrando aqui e depois eu não vou celebrar mais com vocês. Mas não vou celebrar até quando eu voltar para reinar. E aí eu vou celebrar de novo. Jesus está falando sobre promessas messiânicas, feitas para Abraão, Isaac, Jacó, Davi e assim por diante. Então, nós vamos celebrar a ceia. A celebração da ceia é uma ordenança de Deus para a igreja, para que nós
nos lembremos do que Cristo fez por nós no passado e o que ainda fará no futuro. Nós vamos reinar com Ele. Porque o que eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte até que Ele venha. Também uma promessa messiânica. Até que Ele venha significa até que Ele se apresente novamente em público. É isso que significa até que Ele venha. É sair de um lugar e aparecer em outro lugar, se apresentar. Então, é um memorial escatológico. Nós temos que viver essa realidade cada dia. Nós temos que lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Sim, é o preço da nossa redenção. Igualmente, nós temos que viver a realidade da volta de Cristo para reinar. Pensem nisso, enquanto a ceia está sendo, os elementos da ceia estão sendo distribuídos. Augusto, por favor, Leandro, Luque e Wendel, vem aqui ajudar a distribuição da ceia, por favor. Distribuir. Depois a gente ora. Fico imaginando a gente com o copinho na mão assim, e na hora de beber ele cai no chão. De todos. Já pensou, gente? Já pensou quem vir para cá, tudo abandonado e ver, mas o que aconteceu aqui? Esses copos, esses pedaços de pão no chão. Talvez roupa fica aqui. Consegue imaginar que isso pode acontecer hoje? Você consegue acreditar que pode ser hoje? Talvez essa seja a pergunta que a gente tem que estar pensando agora. Eu fico pensando se ficar alguém. Já pensou? Salvação não se perde. Mas para quem gosta do pecado, não tem a ver com ser filho de Deus. Pensem nisso, gente. Pensem nisso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. E sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Tudo isso tem a ver com aquilo que nós estamos estudando. Pensem nisso. Vou pedir para você orar antes, tá bom?
Por outro lado, se você é pecador como eu, mas odeia de verdade quando peca, busca o perdão de Deus. Está garantido. O sacrifício de Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Não há como mudar essa realidade. O Luke vai orar e depois nós vamos comer o pão e beber o cálice, por favor. Senhor Deus, quero agradecer, Pai, por podermos nos reunir aqui, por poder ouvir da Tua Palavra e relembrar algumas coisas a respeito daquilo que o Senhor fez por nós e ainda vai fazer. Nós somos gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. A gente sabe que a gente não merece isso, mas o Senhor nos salvou e a gente lembra disso hoje. Também lembramos daquilo que o Senhor fará, o fato que um dia o Senhor vai concluir, né, a nossa redenção e nós estaremos com o Senhor livres, né, de todas as consequências e em algum momento até da presença do pecado. Amém, Pai. A gente é muito grato por isso, pedimos que o Senhor nos ajude também a sermos fiéis, possamos inclusive nos esforçar em compartilhar com outras pessoas, né, que ainda não te conhecem essa verdade, anunciando, né, aquilo que o Senhor fez e fará até que o Senhor volte. É por essas coisas que a gente pede e agradece em nome de Jesus, Pai. Amém. Comamos e bebamos.